Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre a demissão do Joaquim Levy. O que a gente pode dizer? Na verdade, o Bolsonaro está nutrindo uma paranoia ideológica e está tentando repassar isso para a gestão, para o seu governo. E isso sofre resistência, evidentemente, porque é uma paranoia ilógica. Ele queria que o Levy achasse alguma coisa, abrindo essa tal de caixa preta do BNDES. Mas ele esquece que o próprio Levy já foi à imprensa dizendo que as informações, os dados a respeito dos empréstimos feitos pelo BNDES no último período já são públicos, basta o Bolsonaro acessar o portal da transparência, tá tudo lá. Inclusive já foi divulgada uma lista de principais empresas, grupos econômicos que se favoreceram de empréstimos do BNDES nos últimos anos. E aí, para surpresa talvez do Bolsonaro, o que estava lá? Cuba, ditaduras? Não, estava lá Oi, Telecom, Telefônica, Volkswagen, Itaú, ou seja, empresas bem distantes de um projeto comunista de dominação global. É isso que o Bolsonaro precisa entender, que esse mundo que ele traça na sua cabeça, onde a Guerra Fria ainda existe, não se materializa na realidade. A realidade é muito mais complexa e não se submete às taras ideológicas do presidente. E isso constrange um quadro estritamente técnico, como é o Joaquim Levy. Você acha que um cara, diretor internacional de grandes bancos, um sujeito que tem aí um bom trânsito, né, entre grandes agentes financeiros, vai ficar, sabe, se submetendo a esse tipo de loucura, a esse tipo de paranoia, entendeu? Ou mesmo produzindo bafões de Facebook só porque o presidente assim quer, né? Agora, lógico que tem empréstimos do BNDES que foram destinados ao financiamento de obras em países que, porventura, por algum acaso, tenham ou tinham, né, estavam sendo presididos por um projeto de esquerda, né? Mas o que não é crime, porque, gente, um banco, qual a função de um banco? Emprestar dinheiro para receber em condições interessantes depois. E assim fez o BNDES. Quando o BNDES, por exemplo, financiou as obras do Porto Mariel em Cuba, não fez isso porque é bonzinho não, gente. Não fez isso porque tá fazendo caridade. É porque, por exemplo, os cubanos teriam obrigados a pagar com esse empréstimo, né, na verdade, contratar serviços brasileiros, mão de obra brasileira, matéria-prima brasileira para fazer o tal porto. Então é uma jogada econômica muito interessante para o Brasil. Assim como também quando o BNDES adotou uma política de financiamento de empreendimentos na África, isso se tratava de uma manobra geopolítica. Se a gente quer ser topo do mundo, a gente tem que ter esse tipo de relação, entendeu? Por que o Brasil é o Brasil, os Estados Unidos e a Alemanha é a Alemanha? Porque a Alemanha empresta dinheiro para o Brasil e a gente é explorado, né? Por que os Estados Unidos é os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos empresta para a gente tem que pagar. Se a gente quiser ser um dia uma potência geopolítica importante, com relevância no mundo, a gente vai ter que também criar um eixo, sabe, de acumulação. Só que aí com outra vertente, o Brasil tratou os povos africanos com amizade, né? Não quis explorar, né? Não quis destruir, não quis sugar esses países, mas sim construiu uma relação geopolítica importante que poderia nos dar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Sabe? Então o Brasil seria uma liderança emergente que estaria ampliando rotas comerciais, levando desenvolvimento para outros países periféricos, sabe? Então o Brasil estava com uma linha e usou do BNDES para fomentar o desenvolvimento nesses países, mas também para tirar muito proveito. Vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, mas até controvérsias, alguns países ficaram até um pouco incomodados e tal, porque é do capitalismo, você financia, tira algum proveito, e isso tem contraposições políticas também muito legítimas, diga-se de passagem. Então o jogo é muito mais complexo, muito. Agora, lógico, se o povo brasileiro está insatisfeito com essa linha adotada até então pelo BNDES, ou estava insatisfeito, tem todo o direito de votar num outro presidente que vai adotar uma outra linha, porque não necessariamente isso é ilícito. Claro, se identificarem um diretor ou mesmo algum membro de algum governo, né, de algum país que a gente tenha favorecido com o empréstimo, que tenha usado desses valores, desviado desses valores, tenha feito mau uso desses valores, aí sim a gente tem que punir e tal, mas não em prejuízo das nossas relações
de amizade com os países africanos, ou nossas relações geopolíticas, em relação ao nosso papel de liderança no mundo, né? E aí, claro, que o Lévy provavelmente seria a favor de penalizar, responsabilizar algum agente que tenha se apropriado indevidamente desses valores. Isso é uma coisa. Agora, também ficar caçando bruxas, procurando pelo em ovo, ninguém que não seja terraplanista ou adepto da paranoia ideológica do Bolsonaro, né, que também envolve o terraplanismo, o olavismo e outras teorias obscuras, né, de qualidade teórica bastante questionável, vai sobreviver muito nesse governo. O Lévy é mais um quadro que sai fora, né? Saiu esses dias o Santos Cruz, o Gilberto Pimentel, que é um general, ex-presidente do clube militar, disse que nenhum militar verdadeiro continuaria nesse governo, meio torpe, podre, corrupto, né? Então, o presidente dos Correios, o Juarez Cunha, também general, demitido. O que acontece? A liderança do Bolsonaro é desagregadora. Por conta da mediocridade dele, da tosquice, das suas paranoias, ele vai se afastando ou até afasta pessoas proeminentes. É uma lógica tão mesquinha, entendeu? Uma visão tão mesquinha e tosca de mundo que nem os quadros da direita, né, vão se submeter, pelo menos as pessoas sérias, conservadoras, liberais, enfim, vão se submeter a uma aventura olavista, terraplanista, suicida, que significa essa perspectiva de governo que Bolsonaro tenta implantar à força. E quem não quiser se compactuar com isso vai ter que sair. Já deu sinais claros que ele não vai admitir ponderações à sua loucura. Vai somente permitir que ao seu redor permaneçam os puxa-sacos oportunistas ou aqueles que de repente estejam tirando algum proveito dessa situação. Nem tô falando ilícito, né? Mas tem gente que fica lá por causa de cargo, vaidade, fisiologismo barato. Enfim, esses vão continuar ao lado do Bolsonaro. Agora, os mais sensatos, com certeza não. Ou serão demitidos ou vão fazer como Joaquim Lévy, pedir demissão.